A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 4. Eu vou ler para vocês o versículo 12. Antes de começar a ler a palavra, eu quero pedir perdão para os irmãos. Porque ultimamente, na hora que eu vou pregar a palavra, irmãos, acontece de um tudo para que eu não consiga pregar. E uma das coisas é que está pegando no meu físico. Tem dia que eu estou com uma dificuldade enorme para enxergar e todas as vezes que eu começo a pregar a palavra, as minhas narinas fecham. Eu não consigo respirar. Tá? Então eu peço perdão aos irmãos, porque às vezes fica um mal-estar terrível na hora que eu estou pregando, porque eu não consigo respirar. Uma hora isso passa no nome de Jesus, aqui está muito frio também, pode ser isso. Tá? Então vamos pegar nossa Bíblia lá no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 12, que a palavra fala assim: sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que é preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Então, irmãos, aqui, quando o Paulo faz um agradecimento, aqui é um agradecimento de Paulo, esse versículo que eu li aqui. É um capítulo assim que só tem um agradecimento de Paulo. E Paulo mostra na palavra, em algumas versões, ele vai falar assim a palavra, que ele sabe o que é servir a Deus na pobreza, na riqueza, né? Ele dá a entender que em qualquer situação que ele tiver, tanto rico ou pobre, que ele está na paz de Deus, que é onde Deus quer que eu entre na palavra. Então, Paulo nos dá esse exemplo, que independente da situação que ele estiver vivendo, com muita fartura ou com nenhuma fartura, ele está na paz de Deus. Porque a nossa paz, irmãos, ela é inegociável. Eu canso de falar isso. Tudo aquilo que arranca a sua paz, que tira a sua paz, sabe? Que começa a ameaçar a tua paz, você tem que tirar da tua vida, porque isso não provém de Deus. Tá? Na palavra fala que Jesus é o príncipe da paz. Então, se ele é o príncipe da paz, independente das tribulações que a gente venha viver, porque Jesus fala na palavra, né, que nós teremos aflições nesse mundo, mas que nós sobreviveremos todas elas porque ele estará conosco. Então, a gente precisa entender que diante de toda tribulação que a gente passa, de toda dificuldade, nós temos que encontrar em Deus a nossa paz. Descansar nele, sabendo que ele está provendo, que ele vai cuidar de tudo. Porque tem situações que não adianta você esquentar a sua cabeça. Não adianta você ficar no desespero, querendo resolver as coisas pela força do teu braço, querendo criar situações aí para você ser abençoado. Que eu já cansei de explicar isso para vocês. Nós não criamos situações para que as bênçãos cheguem até nós. Nós temos uma vida com Deus, uma vida de gratidão. Nós buscamos a nossa paz em Deus, porque as bênçãos correm atrás de nós. E o mais gostoso na situação que a gente vive com Deus é a gente deitar e acordar sabendo que nós estamos fazendo aquilo que agrada o coração de Deus e que a nossa salvação está garantida. Então, por mais que você passe tribulações nessa terra, nós temos que entender que isso aqui é passageiro. Nós estamos aqui de passagem. E esse mundo é um verdadeiro inferno. É o verdadeiro inferno. A igreja de Cristo vai conhecer o inferno através desse mundo que a gente já vive. Porque nós vivemos uma aflição constante. Nós não temos segurança de nada aqui. A única segurança que nós temos neste mundo, nesse plano aqui, é a presença do nosso Deus vivo. Fora isso, você não tem segurança de nada. Você pode aí trabalhar durante 10, 15 anos e construir um patrimônio. Você pode até achar que você vai passar o resto da sua vida com aquilo ali. Garantir o resto do meu futuro. Na sua cabeça só. Porque pode acontecer inúmeras coisas ao longo da sua caminhada e isso daí dá uma reviravolta. Eu falo pela experiência que eu tive com a minha família. Meu pai foi muito rico. Construiu um patrimônio, tinha casa de aluguel na época, coisa que quase ninguém tinha. Na época o telefone valia muito dinheiro. Meu pai tinha umas 3 ou 4 linhas, que ele usava isso como investimento na época. Ele tinha 4 caminhões Mercedes na época. Ele chegou a ter mais ou menos uns 14 ou 15 carros de passeio.
umas 3, 4 motos. Eu tive uma infância muito rica. Uma infância de uma fartura muito grande. Meu pai tinha comércio. Meu pai trabalhava com transporte. Ele tinha uma transportadora que ele administrava com esses caminhões, né? Ele dava uma grande assistência para várias pessoas na época da cidade onde nós morávamos. Então ele tinha um patrimônio bom. E na cabeça dos meus pais, pelo fato de eles terem trabalhado muito, o meu pai veio de uma família muito rica, que meu avô era fazendeiro. Meu avô era o único que tinha luz elétrica naquela época. Nenhuma fazenda ao redor dele tinha, só ele tinha. Mas veio de uma família de muitos irmãos, acabaram perdendo tudo ao longo do tempo. Depois meu pai foi lá, trabalhou, reconstruiu a vida dele financeira. Foi muito explorado. Explorado por parentela, explorado pelos supostos amigos, né? Até os inquilinos lá que minha mãe alugava a casa passavam a ser amigos da minha mãe e do meu pai, entre aspas, né? São aqueles sugadores que a gente já conhece. Os vampiros que ficam em volta. E meu pai ajudou muita gente. Era um homem de um coração bom, minha mãe também ajudava muita gente, mas eles achavam que aquele padrão de vida que eles chegaram, a tendência era crescer mais e que nunca fosse cair. E pelo fato de ter ajudado pessoas erradas, acabaram caindo, acabaram falindo. Né? Meu pai colocou os caminhões na mão de vários primos, de uma tia viúva, que ele tinha uma tia lá que ficou viúva, e meu pai foi socorrer os filhos dela. E esses supostos primos começaram a dar grandes prejuízos para meu pai. Não faziam serviço, levavam o caminhão para outro lugar, enchia o caminhão com mulheres, com prostitutas, e faziam uma arruaça, até que começaram a vir os acidentes, e meu pai começou a perder um caminhão atrás do outro. Então, nós não podemos jamais colocar a nossa confiança nas coisas dessa terra. Nós temos que colocar as nossas confianças, a nossa confiança em Deus, sabendo que Deus vai prover tudo o que a gente precisa. E que no momento certo, Deus traz tudo aquilo que a gente tem capacidade para administrar, tudo aquilo que nós merecemos ter. Então Deus vai trazendo as coisas aos poucos. E nós passamos por todas essas provações, por quê? Porque ao longo do período da provação, Deus vai dando sabedoria para que a gente venha administrar tudo na nossa história. Mas o que mais importa, diante de toda a situação que a gente vive do externo, que são os bens materiais, é a gente trabalhar o nosso interno e a nossa vida espiritual. Então, você pode passar pela tribulação que for, mas você sabe que aqui não restringe o seu futuro. Aqui não restringe a sua vida eterna. Sua vida eterna está num outro plano espiritual. Você vai para um outro patamar, para um outro nível. Então, esse mundo aqui, ele é passageiro. Ele é passageiro. E nesse mundo aqui nós teremos o quê? Muitas aflições. Mas Deus nos ajuda a passar por todas elas. Deus faz com que a gente supere tudo. Que a gente passe tudo isso daqui com a cabeça erguida. Então nós precisamos confiar sempre no Senhor diante de todas as provações que a gente passa, sabendo que todas as aflições Deus nos dará um escape. E a gente tem que dormir com a cabeça tranquila, sabendo que a nossa salvação está garantida. Coisa que muitos não terão. Não terão. E aí eles vivem esse mundo aqui, desfrutam desse mundo aqui, sugam tudo que tem. Uma pessoa que não conhece Deus. Vive alargada neste lugar. Totalmente alargada. Mas por quê? Porque isso aqui se torna um paraíso diante do futuro que ela vai ter. Porque quando ela chegar no inferno, dali ela não escapa mais. Ali é um ranger de dente que está lá na Bíblia. Não vai ter escape. Então, uma pessoa que não conhece Deus vai usufruir de tudo que está acontecendo aqui nessa terra. Porque Deus está falando com alguém aqui, que você está questionando com o Senhor. Você fala, Senhor, a pessoa não te serve, a pessoa não te segue, a pessoa não quer saber de ter uma vida reta com o Senhor, mas usufrui de tudo que tem aqui, vive mais do que eu, que tenho uma vida acirrada, uma vida regrada. Mas por quê? Porque o seu destino é muito maior do que esse mundo aqui que você está passando. Para nós que conhecemos a palavra, que somos resgatados por Deus, que Deus traz a palavra no sentido de transformação, de mudança de caráter e tudo, o mundo se torna um inferno para nós. Porque a gente anda sempre contra o fluxo dele. Então tem muita coisa que a gente não vive mais, tem coisas que não fazem sentido para nós mais. A gente tem uma cabeça mais voltada
para coisas muito maiores. Se você for conversar com uma pessoa que está com a cabeça voltada para este mundo aqui, que não conhece Jesus, ela não terá compreensão do que você fala. Você vai passar a fazer um papel de doido, de louco. Tem coisas aqui nesse mundo que não fazem sentido para nós mais. Porque nós já evoluímos e nós estamos evoluindo. E por que Deus procura os verdadeiros adoradores? Porque esses verdadeiros adoradores são preparados nesse plano aqui, na dificuldade, na aflição, que isso aqui é um inferno para nós. Nós somos preparados para adorar a Deus aqui nessa terra, para quando nós chegarmos lá em cima, a gente continuar a nossa verdadeira adoração. Então, a verdadeira adoração a Deus começa nesse plano aqui, diante de todas as aflições que nós passamos. Porque uma pessoa, ela só consegue adorar o Senhor diante da aflição quando ela realmente está em Cristo. Quando ela não está, ela não consegue. Ela se afasta. Ela não quer saber do evangelho. Ela quer viver as coisas do mundo. Então, não fique olhando para as pessoas que estão usufruindo do máximo dessa terra, porque tudo aquilo que te pertence, Deus vai trazer para a tua vida. A promessa está de pé. Deus vai continuar fazendo tudo que Ele te prometeu. Você vai viver tudo que Deus prometeu para você. Só que até você viver tudo isso, a caminhada ela é árdua. Existe um preço a se pagar. E você não pode ficar olhando para essas pessoas que andam alargadas nesse mundo. Porque isso daqui se torna um paraíso para ela. Diante do que ela vai passar no inferno, porque ela não terá salvação. Então descansa no Senhor, porque Deus sabe o que está fazendo. E diante de toda aflição que você passa aqui nessa terra, nesse plano, você está sendo preparado para algo muito maior, que é a sua vida eterna. Que é onde Jesus mora, onde Jesus está, é um plano espiritual maior, é algo, sabe, surreal, que ninguém consegue descrever como que é o céu direito, é um mistério. Mas é algo muito melhor do que a gente vive aqui. Mas não quer dizer que você vai comer também do pior dessa terra, pelo contrário, Deus fala na palavra. Não sou eu que estou inventando, ele está na palavra. Nós vamos comer do melhor dessa terra quando nós estamos com Deus. Então, toda aflição que vem, toda luta que vem, é para nos amadurecermos. Quando Deus nos amadurece, Ele nos prepara para vivermos tudo aquilo que Deus tem para oferecer para nós. Então, nós vamos comer do melhor dessa terra com maturidade. Coisa que muitas pessoas que estão no mundo não conseguem viver nada com maturidade. Às vezes constrói aí patrimônios, muito dinheiro, mas não tem maturidade na vida. Sabe? Pode ser bem financeiramente falando, porque Satanás proporciona ajuda. Né? Satanás vai movimentando as peças dele também. Ele não é bobo. Ele quer segurar, ele quer deixar a pessoa cega. Tem pessoas que têm verdadeira paixão pelo pecado e pelas coisas materiais dessa terra. Não consegue se desvincular. E ele sabe laçar. Então ele vai fazendo tudo isso. E o que você tem que fazer diante dessa situação? Olhar para Deus e não ficar olhando para essas situações, porque você tem que ficar sempre voltado para o seu foco. Você não pode sair do teu foco. O teu foco, o que é? A promessa? Eu não estou falando no sentido de ficar ansioso e ansiosa, querendo viver a promessa antes do tempo. Não é isso que eu estou falando, não é isso que Deus pediu para pregar, porque isso daí não consiste com o que Deus quer de nós. O que Deus quer é confiança. O que Deus quer é um verdadeiro descanso. Que você tenha a consciência de que você vai para um plano maior, que você tem a sua salvação. Então você tem que olhar sempre para o foco, que são as promessas de Deus, olhar para Deus, olhar para os propósitos do Senhor na sua vida, na sua história, para que você consiga caminhar de uma forma mais leve. Deitar sabendo que você vai ter uma salvação, que a sua salvação está garantida. Deitar sabendo que Deus está ouvindo, que a salvação está chegando para a tua família. Porque tem pessoas, talvez, na sua casa que ainda não teve a libertação que você teve. Mas Deus está cuidando, Deus está criando possibilidades, está criando oportunidades. Deus sabe trabalhar, Deus sabe convencer, Deus sabe libertar. Então a gente precisa descansar sabendo que nós temos um Deus que trabalha por nós. E Deus manda dizer para você que o milagre que Ele te prometeu, Ele está trabalhando. Já está acontecendo. Olha que benção. O milagre já está acontecendo. Eu não sei o que área aí que você está orando. O que Deus prometeu para sua vida, mas Deus manda dizer para você que o milagre está acontecendo. E não é hora de você parar, não é hora de você desanimar. Porque você está desanimado diante dessa situação toda que você está vivendo. Porque cansa mesmo, irmãos. É como se nós estivéssemos
por exemplo, a gente fala do deserto de uma forma assim de parábola, né? Pra gente entender que você tá passando por situações difíceis. Mas o caminhar da gente no dia a dia é como se a gente realmente estivesse naquelas dunas de areia lá. Que você coloca um pé, afunda, parece que vai até a metade do corpo, depois você tem que fazer toda uma força pra sair, pra você colocar o outro pé, você afunda até a cintura de novo. Parece que você anda assim, sabe? Num cansaço só. Mas Deus manda falar pra você, deita e dorme, pensando na sua salvação. Que você vai viver com Jesus. O resto aqui embaixo, Deus cuida. Deus cuida. Porque a palavra fala que nós vamos comer do melhor dessa terra, uma vez que você está confiando em Deus, né? Que se você não confiar em Deus e começar a fazer as coisas do seu jeito, você vai colher mais provação na sua vida. Se você sair da presença de Deus, você pode até sentir prazer em algumas coisas que você vai conquistar ou conseguir no mundo, mas o seu destino será árduo. Porque o teu espírito vai ter que ir para algum lugar, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Se você está no mundo, ele vai para o inferno. E no inferno, lá, a dor é 10 vezes maior do que aqui. Se você dá uma batida no seu dedo, já dói, intensifica essa dor 10 vezes mais. A sensibilidade do espírito é muito maior do que o da nossa carne. Então, deixa Deus trabalhar a sua história e descansa no Senhor, sabendo que Ele tem controle sobre tudo. Uma vez que você entregou tudo nas mãos de Deus, deixa Deus trabalhar a sua história. E vai dormir tranquilo. E não perca o teu foco. Porque, irmãos, na nossa vida, até quem está no mundo tem que ter objetivo. Entendeu? Tem que ter disciplina. Uma pessoa só vence no mundo. Vou colocar aqui um comerciante, por exemplo, que está no mundo que não conhece a palavra. O que ele vai fazer? Ele tem um foco do comércio dele. Então, ele vai lá, ele acorda cedo, ele trabalha, ele negocia. Ele vai vendo o que vende, quantos por cento ele pode colocar, ele está se dedicando àquilo ali. Porque a intenção dele é crescer com aquele comércio. E ele não quer ficar só com aquele comércio, com um comércio, ele quer ter vários. Então ele tem um objetivo. Então ele acorda cedo, ele vai, ele faz. A mesma coisa somos nós que temos vida com Deus. Nós não podemos, quando Deus fala assim, descansa, né? Ou você ouve assim, um pregador falar, descansa em Deus. Né? As pessoas falam assim, se eu vou descansar em Deus, eu vou fazer o que eu quiser. Então, o que Deus, se tiver que acontecer, faça. Não é assim, não. A gente precisa trabalhar em cima daquilo. A mesma coisa faz aquele lá que não conhece Deus, que tem um comércio. A mesma coisa você tem que fazer diante do Senhor. Você tem que ter disciplina. Então, você tem que ter oração, você tem que jejuar, você tem que colocar os teus sentimentos em dia, o teu emocional em dia, porque o nosso emocional, ele conduz tudo. Se você não tiver um equilíbrio emocional, se você não buscar os frutos do Espírito Santo, você não consegue vencer nada nessa terra. E não adianta, porque se você ficar com uma área da sua vida desequilibrada, todas as outras áreas vão ficar também com certo desequilíbrio. Então não dá. Você não consegue viver na plenitude as outras áreas da sua vida. Porque tem uma área da sua vida aí que tá um buraco, tá um vácuo. Então, a gente precisa ter o quê? Disciplina. Nós precisamos ter paciência. Nós precisamos ter foco diante daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Se Deus falou que vai reconstruir a tua família, tenha foco diante disso. Não é ficar ansioso. Não é pegar as coisas e fazer do seu jeito. Colocar a mão nas coisas e ir lá fazer. Não é isso que Deus está falando. É você acreditar que Deus vai fazer. É você se posicionar. É você ler a palavra todo dia. É você querer melhorar. É você reconhecer os seus erros e pedir para Deus mudança. Tudo isso faz parte do processo evolutivo. Da mudança de caráter. Precisa existir metanoia. Se não houver um arrependimento das coisas que você já fez, você não vai ser liberto nunca. Vai estar sempre com a sua mente bloqueada e correndo o risco de cometer os mesmos erros daqui a pouco. Então precisa haver o quê? Arrependimento e mudança. Porque o evangelho, ele traz transformação. E não ficar preocupado com as coisas, com o dia de amanhã, porque Deus já está lá cuidando. Deus está falando para você, o milagre já está acontecendo. E Ele quer posicionamento seu para que você venha viver esse milagre. E não desistir, porque já está acontecendo. Talvez você não esteja vendo, mas já está acontecendo.
Aí você fala assim pra mim, fala assim, Dela, eu tô orando pro meu marido se libertar do cigarro, libertar da bebida, vive com turma de amigos, me larga sozinho com as crianças, não cuida de mim. Você não tá vendo. Talvez você esteja vendo ele ter o mesmo hábito, mas Deus está trabalhando. Deus está falando para você, o milagre já está acontecendo. Deus já está entrando com libertação e você não está percebendo ainda. Daqui a pouco você vai ver. Quando Deus fala que já está acontecendo, alguma coisa no plano espiritual e aqui nesse plano já está acontecendo. Porque o que Deus escreveu para você no plano espiritual já existe. Começa tudo lá primeiro. Depois Deus transfere para cá quando nós estivermos preparados para vivermos aquilo. Por isso que tem coisa que a gente pede para Deus, que as pessoas falam assim, eu pedi algo para Deus, nada é impossível para Deus, mas não chega nunca na minha vida. Mas às vezes o que você pediu para Deus é grande. E Deus precisa de um tempo maior para trabalhar em cima disso daí. Quando entra o livre-arbítrio do outro, irmãos, demora. Porque Deus não vai invadir o coração de ninguém como ele não invadiu o seu coração. Você aceitou Jesus porque você quis, de livre e espontânea vontade. Por isso que eu falo sempre que esse batismo de criança aí em outras religiões não tem validade nenhuma para Deus. Porque Deus não quer ninguém de uma forma inconsciente aceitando ele como o único salvador. E uma criança, ela não tem consciência de escolha. Ela não consegue escolher nada sozinha, ela está aprendendo. Ela está num processo de formação. Quando nós batizamos uma criança, ela não sabe se ela quer servir a Jesus ou não quer. Aquilo ali não tem validade nenhuma para Deus, nenhuma. O que nós temos que fazer é ensinar a criança desde pequeno o caminho do Senhor. Dando exemplo da nossa vida, das nossas atitudes, lendo as escrituras para ela e deixando Deus conduzir. Quando ela ficar adulta, por livre e espontânea vontade, por amor, ela vai querer servir a Jesus ou não servir. Então é ela que vai escolher. E o pecado que ela vier conhecer, porque Satanás apresenta, traz amigos, más influências, ele vai montando as situações dele. Tem que deixar o Espírito Santo convencer aquela pessoa. Porque se você for falar, você fica o chato da história. E vaso não conserta vaso. Então nós precisamos ter o quê? Equilíbrio diante de tudo aquilo que a gente vive com Deus, para que nós possamos comer do melhor dessa terra. Quando você aprende a descansar, que é o que Paulo ensina aqui na palavra, porque o que Paulo ensinou aqui na palavra? Que ele deita, ele dorme, ele está tranquilo, porque o que importa para ele é a salvação. O resto é consequência. Então, ele sabe servir a Deus, tendo comida ou não tendo comida. Porque ele está firmado na rocha. Então, não tem nada que separe a gente de Jesus. Você pode estar aí numa situação difícil, talvez não morando tão bem quanto você gostaria, mas você fica firme aí com Jesus, porque você sabe que com Deus você tem tudo. Você não vai abandonar o Senhor por causa disso. Porque bens materiais, irmãos, é perecível. Outra coisa que nós não podemos fazer na nossa caminhada é colocar a nossa razão de viver, depositar a nossa felicidade na vida do outro. Ou em bens materiais. Eu só vou ser feliz se eu tiver um carro tal, de marca tal e zero. Quando você tira ele da concessionária, ele já desvalorizou. Se você fica aí 3, 4 anos com ele, já está na hora de você praticamente trocar o carro. Porque já houve um desgaste da mecânica dele, você vai ter que trocar. Como que você deposita a sua felicidade em algo perecível? Corre o risco de alguém roubar, corre o risco de alguém bater no seu carro, nunca mais vai ser o mesmo. Então nós não podemos jamais, de forma alguma, colocar a nossa vida na mão de alguém. Às vezes você deposita a sua felicidade na mão de alguém e essa pessoa te decepciona. Ela te trai, ela mente, ela te engana, ela não quer a sua companhia. Então, aí você coloca a sua felicidade numa casa. Você vai morar bem? Lógico, Deus tem promessa aí de coisas maravilhosas na nossa vida. Por que você não pode morar bem? Você tem que comer do melhor dessa terra. Deus já falou o que vai fazer. Mas a sua felicidade não pode estar nessa casa. Porque essa casa vai envelhecer. Uma hora talvez você não fique o resto da sua vida nessa casa. Acontece alguma coisa, você tem que sair. Deus vai te dar a casa? Vai. Mas a sua felicidade tem que estar em Deus, porque Deus é eterno. Deus é o seu dono, é o seu criador e você é a criação dele. Então, nós temos que ver aonde nós estamos colocando as nossas expectativas e as nossas felicidades.
Tem que estar em Deus. Não pode estar nessas coisas. Por que tem pessoas aqui que não receberam ainda algumas bênçãos e alguns milagres do Senhor? Porque você está depositando a sua felicidade, a sua razão de viver e as suas expectativas nesse milagre que Deus vai te entregar. E isso daí está vindo para agregar a sua história. É um complemento. A sua razão de viver tem que ser o Senhor, tem que ser Jesus Cristo. Então comece a mudar o seu padrão de pensamento. Comece a se posicionar do jeito que Deus ensina na palavra e comece a pegar o exemplo de Paulo. Paulo foi um homem que errou muito ao longo da vida e muitas pessoas tinham pavor dele porque ele matava o povo de Deus. Ele tinha fama de assassino. Então tinham pessoas que não gostavam de ficar perto dele porque tinham medo dele ainda. Depois ele teve que ir para outros lugares, lugares que ninguém conhecia ele direito. Ele foi caminhando, ele foi fazendo, mas a fama dele era extensa, para que ele pudesse pregar o evangelho. Mas foi um homem que viu, reconheceu os pecados, quis estar com Deus, foi um instrumento aí valiosíssimo, né? Ele foi super importante para a igreja primitiva. E ele fala na palavra aqui, ó, que ele deitava sossegado, que ele deitava tranquilo, porque ele sabia que a salvação dele estava garantida. E que ele podia estar na pobreza ou na riqueza, mas que Deus estava com ele. Então lembre-se sempre disso. Você está na provação, mas Deus está com você, você não está sozinho. Quantas pessoas estão no mundo, irmãos, sem Deus? Eu passei anos da minha vida em provações sem estar na presença de Deus. É horrível. A gente não sabe para onde corre. A gente não tem para quem pedir socorro. Você vai pedir socorro para a família te vira as costas. Você vai pedir socorro para uma pessoa que você achava que era sua amiga. A pessoa, ao invés de te ajudar, te rouba. Teve uma pessoa que eu fiz faculdade de artes plásticas e eu tive inúmeros materiais. Muita coisa eu já desfiz. Eu fiz dinheiro com isso. Mas eu tinha livros caríssimos. Eu tinha material de primeira quando eu fazia faculdade. E eu fui pedir para uma suposta amiga guardar esses materiais para mim. Ela me roubou muita coisa do meu material. E eu estava numa fase assim que eu não queria perder nada mais, porque eu já tinha aberto mão de muita coisa. E eu queria continuar com o meu material ali, porque eu fazia desenhos, eu fazia minhas pinturas, eu vendia muito para médico. Eu já dei meu testemunho em outros vídeos. E eu fazia dinheiro com essa arte que eu criava para comprar comida para minhas filhas. Como meu apartamento era muito pequeno, eu pedi para que ela guardasse esse material para mim. Ela roubou inúmeras coisas que eu nunca mais consegui repor. Eu tinha produtos assim de artes, materiais de artes, caríssimos, que vinha da Alemanha. Tanto que ela pediu que eu traz os seus livros que eu guardo para você. Eu não entreguei, porque eu comecei a desconfiar que tinha alguma coisa errada. Depois eu fui lá recolher o meu material, inúmeras coisas minhas foram roubadas. Pincéis caríssimos que eu tinha, com cerdas naturais. Então, a gente não pode confiar nos outros. Depositar nossa confiança no outro. Achar que o outro, sabe, eu tô na dificuldade, tá estendendo a mão. Entendeu? Porque não é assim. Eu fui roubada também no início da minha conversão com Deus, que eu tinha várias coisas na minha casa que eu não usava. Eu precisava fazer dinheiro. E chega uma hora que você está passando por uma luta tão grande que você não consegue fazer conta de 2 mais 2. Eu estava com a minha mente cansada, exausta. Veio uma senhora de cabelo branco, falando para mim que conhecia muita gente, que se ela quisesse, ela ajudava a fazer as conexões. Tinha bicicleta que minha filha não ia usar mais, tinha um monte de coisa que eu não ia usar, eu precisava fazer espaço na minha casa. Eu estava pensando em construir, terminar a construção da minha casa. Então eu peguei essas coisas e pedi que ela me ajudasse a negociar as coisas. Sabe o que ela fazia? Uma senhora de cabelo branco. Ela vendia minhas coisas, recebia o dinheiro e não me repassava. Eu pedi inúmeras coisas através dessa mulher. Inúmeras. Quer dizer, você está passando por dificuldade, você ainda é roubado, você ainda fala mal ainda das suas costas. Entendeu? E o que eu fiz? Eu me afastei, quando eu percebi, eu me afastei. Eu já fui muito roubada ao longo da minha vida, muito roubada. Então, quando eu fui para a presença do Senhor, eu falei, Senhor, faça justiça.
Porque se fez isso na minha vida, vai aproveitar da dor de outras pessoas para fazer a mesma coisa. E entreguei isso nas mãos de Deus. Porque a melhor coisa que a gente tem que fazer é isso, é colocar nas mãos do Senhor. Então a gente não pode depositar a nossa confiança nos outros, nós temos que depositar a nossa confiança em Deus. Deus encaminha as pessoas certas para te ajudar. Deus encaminha as pessoas certas que vai ser uma luz na sua história. Que vai orar por você, que vai comprar a briga com você, que sabe, que Deus vai usar para te orientar. Deus faz as coisas de acordo, mas nós temos que estar na presença de Deus. Jamais sair da presença do Senhor, porque senão você vai causar problema para tua história. A gente precisa sempre confiar em Deus. Depois que eu aprendi a ter vida com Deus, ouvi a voz do Senhor, que Deus veio, fez todo um trabalho em mim, eu nunca mais busquei orientação em homens, porque eu sei que a minha orientação tem que vir de Deus. Se Deus colocou no meu propósito, no meu coração alguns propósitos de promessas, eu tenho que seguir as promessas. Eu não posso ficar seguindo o que as pessoas falam. Ah, você não vai conseguir. Ah, ela não está na presença de Deus. Sabe, como inúmeras perseguições aí que os irmãos meus que acompanham meu canal aí sabem que eu sofro. E que eu já sofri. Essas coisas não me abalam, irmãos. Tô firmada na rocha. Eu tô que nem Paulo. Entendeu? Eu tenho uma fé assim inabalável. Graças a Deus. Que é o que me sustenta, que me deixa de pé. E quanto mais me perseguem, mais eu cresço, mais eu evoluo em todos os sentidos da minha vida. Porque eu tenho um Deus de justiça, eu tenho um Deus que cuida de mim. Então nós temos que deitar sempre pensando na nossa salvação. Já está garantida. Então vamos trabalhar para o reino. Vamos pegar a proposta de Deus nas mãos. Vamos, sabe, ir direto para o foco que é a promessa. Fazer o que eu tenho que fazer. Entendeu? Não ficar depositando as suas expectativas, a sua felicidade e colocando as suas promessas nas mãos de pessoas que nunca vão resolver nada, que nunca vão fazer nada para você. Deus manda dizer para você, o milagre já está acontecendo. Não tem motivo de você ficar atrás de vizinho, não tem motivo de você ficar com raiva porque a pessoa não orou por você, não tem motivos aí de você ficar olhando a vida do outro que está lá no mundo, que aos seus olhos está curtindo a vida, deixa lá. O que Deus tem na sua vida é muito maior do que isso. Tá? O povo de Deus prospera. Não tem como não prosperar, a não ser que ande errado. A não ser que aplique as escrituras de uma forma errada, que é o que mais tem hoje em dia. Então saia fora de religiosidade e vai viver o verdadeiro evangelho. Porque o que Deus tem para você é transformação. E Deus manda dizer para você, você vai comer do melhor dessa terra, porque eu estou preparando. E o milagre já está acontecendo. Então não entristeça o teu coração. Não deixa nada tirar você do foco. Tá? Faça como Paulo. Deite tranquilo, levante tranquilo. Mas fique firme na meta que você tem com Deus, que é a promessa. A promessa de Deus na nossa vida é o sonho que Ele coloca, é o sonho dele que Ele coloca no nosso coração. E nós vamos caminhar para essa promessa, porque é o nome dele que tem em jogo. É para as pessoas verem que Deus é na nossa vida. Lembre sempre da passagem de Josué, quando morreu Moisés, que Josué ficou na incumbência de guiar o povo para a terra prometida. E Deus falava para ele que aonde ele colocasse o pé, Deus daria para ele. Então, que Deus estava com ele o tempo todo, aonde ele estivesse. Pega essa palavra que Deus falou para Josué, para a sua vida. Aonde você estiver e aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus te dará. E Deus estará sempre com você. Tá? Então levanta a tua cabeça, porque você pediu uma resposta para Deus a respeito do milagre. E Deus manda dizer para você que o milagre já está acontecendo. Mas não perca o teu foco. Teu foco é lá em cima. Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos nessa terra. O que Deus tem para nós é muito maior, muito. Mas nós somos preparados aqui para vivermos lá em cima. Você nunca chega numa faculdade sem passar por todos os processos escolares primeiro. Você vai ter que passar por todos eles, desde pequenininho. Você vai ter que ser alfabetizado desde pequenininho para você chegar a ser graduado. Nível de faculdade, pós-graduação. Então, não queira fugir das etapas com Deus, não. Vai se graduando, tá? E confia no Senhor. O milagre já está acontecendo. Então, alegre o teu coração, tá? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.